Muito bem, pessoal, com vocês, professor Luiz Santos, Direito Constitucional. Agora vamos tratar de classificação aí das constituições. Nós temos muitos temas de direito constitucional para tratar, entre eles aí a classificação das constituições, em um concurso ou outro é cobrado também essa parte, nós precisamos ter um perfeito conhecimento sobre ele, certo? Saber que a Constituição do Brasil, ela tem evidentemente, a sua própria classificação. Nós vamos também achá-la aqui, nesse momento. Mas, já de pronto, deixar claro para vocês que a classificação da Constituição do Brasil, certo? Ela não inibe também aí o conhecimento de classificações aí de outras constituições existentes aí no sistema de direito constitucional, até porque existe uma diferença entre o conhecimento da Constituição do Brasil e o conhecimento do direito constitucional. O direito constitucional é muito mais amplo, porque ele envolve o conhecimento da teoria geral do Estado, esse tema que nós vamos cuidar aqui faz parte disso, o conhecimento da Constituição e o conhecimento da aplicação da Constituição, sobretudo com os entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Então é isso aí, a gente vai aí nessa sequência, nesse diapasão, avançar um pouquinho mais aí sobre o tema da classificação, da nossa Constituição. E a primeira classificação que nós faremos agora, pessoal, vai ser quanto ao conteúdo, certo? Portanto, o que tem dentro da nossa Constituição. E são algumas constituições que têm conteúdo formal e outras que têm conteúdo material. Muito bem. A Constituição do Brasil, conforme vocês já estão vendo aí no slide, ela é modelo de Constituição formal, O conteúdo dela é formal. Agora, por que ela é de conteúdo formal? Porque ela trata de matérias constitucionais, aquelas que nós olhamos aí, num outro momento, diz respeito ao conceito de Constituição, E ela também trata de matérias que não são constitucionais, vão além de forma de Estado, forma de governo, sistema político, tudo aquilo, E é o que torna ela uma Constituição formal. Para vocês terem aí uma perfeita ideia do que eu estou falando, vocês imaginem que as matérias constitucionais, dependendo da divisão que se faz aí, tem ali em torno de 7 matérias, dependendo 8, pessoal? Agora, a nossa Constituição Federal, pessoal, ela tem 250 artigos, Então, vocês imaginem uma Constituição que possui 250 artigos, pessoal? Ela não poderia, de forma nenhuma, ser uma Constituição material, porque as Constituições materiais são constituições, digamos assim, muito mais enxutas, As Constituições chamadas imateriais são muito mais enxutas, têm bem menos artigos. Então, a Constituição do Brasil, por ser essa Constituição que cuida do casamento, do divórcio, da adoção de criança, do direito do consumidor, enfim, uma Constituição que transforma várias matérias que deveriam, em tese, estar apenas nas leis ordinárias e acabam sendo colocadas dentro da Constituição Federal. Aí a gente vem com a ideia de que a Constituição do Brasil, eu estou aqui de posse da minha, nossa Constituição aqui, dentro dessa Constituição nós temos 250 artigos, mais os atos das disposições constitucionais transitórias, quer dizer, é uma Constituição formal, por quê? Porque na capa está escrito Constituição, mas a hora que eu abro para ver o conteúdo, o que tem dentro, eu vou perceber que aqui dentro tem muito mais do que meramente matérias que deveriam ser constitucionais. Beleza? Avançamos, então. Quanto à forma, pessoal, nós temos constituições aí que são constituições não escritas, também chamadas de constituições costumeiras. Mas a Constituição do Brasil é modelo de Constituição escrita. Por que ela é assim chamada, A Constituição escrita. Ela é assim chamada por um simples motivo, pessoal. Toda matéria constitucional consta em um único documento escrito. Então, quando a Constituição tiver toda a matéria constitucional em um único documento escrito, ela será chamada de Constituição escrita, Então, assim,
Tem constituições, professor, que não são escritas? Tem. Sim, a da Inglaterra não é, a da Nova Zelândia não é, a Constituição da Arábia Saudita não é, a Constituição de Israel não é, mas né, eu acho aí alguns exemplos, mas a maioria das constituições são escritas e a do Brasil ela também é escrita. Né? Uma Constituição ser chamada de Constituição escrita, ela precisa ter toda a Constituição em um único documento. Né? Aqui na nossa está num calhamaço de papel aí que você carrega na bolsa, na pasta. Hoje muitos têm já a Constituição, né, nos seus celulares aí para olhar a hora que quer, no notebook, tablet, mas é bom saber que o que não estiver escrito na Constituição não é constitucional. Porque se a nossa é escrita para valer, está escrito lá. Agora, se tiver escrito lá, mesmo que não seja matéria constitucional, mas está escrito lá, então é formalmente constitucional. Por isso nós já podemos aqui afirmar, nesses poucos minutos de aula, que a nossa Constituição ela é uma Constituição formal, certo, mas também é escrita. Vamos em frente. Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser dogmáticas ou podem ser históricas. Temos os dois tipos. As constituições do Brasil, aí fazendo a sua classificação, são modelos, né, de constituições chamadas de dogmáticas. Por que recebem esse nome de dogmáticas? Esse nome é dado, pessoal, porque a Constituição ela resulta de uma mudança de paradigma. Todas as constituições que o Brasil possui, sem nenhuma exceção, são marcadas por um momento, certo? Um momento histórico marcante determinou um dogma. Aí você pega lá a primeira Constituição do Brasil, a de 1824. Você tem lá um dogma. Professor, qual é o dogma? A independência do Brasil. Acontece um pouquinho antes. Aí você pega a outra Constituição, a de 1891. Bom, professor, qual é o dogma nesse caso? A proclamação da República. Aconteceu 2 anos antes. Ok. Assim vai, filho. 1937, a de 34, a Constituição de 46, a Constituição, todas elas. Tá? Cada Constituição você tem um ponto histórico marcante, certo? Que nós vamos chamar aqui de dogma. Dogma é aquele fato do passado, uma coisa sempre anterior, mas que tem validade jurídica atual. A Constituição, mesmo de 88, que serve de foco básico para o nosso estudo da Constituição aqui nos concursos, ela é uma Constituição chamada dogmática porque ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, né? Mas hoje, né, nessa data que você está assistindo aí a minha aula, a Constituição está valendo. Tem pessoas que estão assistindo essa aula aqui, cujo nascimento é posterior a 1988. É posterior. Mas tem que cumprir a Constituição ou não? Evidente. Então, a nossa Constituição, no Brasil, dogmática. Ela é formal, escrita, dogmática. Bem, quanto à origem, as Constituições podem ser promulgadas, beleza, que é o caso da brasileira atual, ou ela pode ser outorgada. Nós temos, evidentemente, dos dois tipos, né? A do Brasil, como eu estou colocando sempre aí entre parênteses, é uma Constituição promulgada porque ela foi oferecida. Né? Ela foi oferecida. E mesmo você jogar aí no Google, né, Constituição Federal de 1988, né, vai aparecer uma foto de Ulisses Guimarães levantando a Constituição, tal. Tem vídeos meus aí na internet, se você procurar, você acha, mostrando essa foto, etc. Então, assim, Constituição promulgada é Constituição, pessoal, é democrática, é Constituição oferecida, porque promulgar é oferecer. E nós temos no sistema jurídico pátrio brasileiro constituições que são promulgadas e constituições que são outorgadas, certo? É bom vocês sempre assistirem essa aula com um caderno do lado, uma caneta para fazer eventuais anotações. Então, assim,
Você pega lá a Constituição do Brasil de 1824, Constituição do Império, uma Constituição autocrática. Ela não foi promulgada, ela foi outorgada pelo imperador Dom Pedro, né? Você pega a Constituição de 1937, né, do Estado Novo de Vargas. Foi outorgada por Getúlio Vargas, né? Foi imposta. Aí você pega a Constituição de 1946, ela que surgiu logo após, né, Vargas cair no poder, em 45, após a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. A Constituição já promulgada, oferecida ao povo em 46. Né? Aí você tem lá, em 1967, uma Constituição produzida a partir da ditadura militar. Né? Aí você já tem uma Constituição outorgada, né? E vai caminhando. Aqui nós estamos vivendo sob a égide dela, de 88, é uma Constituição promulgada. Mas se você voltar um pouco no tempo, em 67 se outorga uma Constituição militar, né? Em 68 nós temos o AI-5. Em 69 nós temos o Emenda Constitucional que incorpora o AI-5, né? Em 1969, uma emenda que incorpora o AI-5 na Constituição de 67, o Supremo Tribunal Federal disse que o AI-5 foi uma Constituição nova, digamos assim, né, para efeito de concurso. Então, se caísse na prova, claro que não foi promulgada, foi outorgada, né, o AI-5, beleza? Então, fique claro para vocês aí que o Brasil tem uma Constituição formal, escrita, dogmática e promulgada. Muito bem. Quanto à estabilidade, pessoal, nós podemos dizer que existem constituições imutáveis, não é o caso do Brasil. Seriam constituições mais pautadas em aspectos religiosos, existem algumas aí na região do Oriente Médio, mas não é a brasileira. Essas constituições são chamadas de rígidas, essa se cai na prova, é a do Brasil. Agora, por que a nossa Constituição é chamada assim, Constituição rígida? Porque para alterar a nossa Constituição é necessário um processo dificultoso, certo? Chamado de emenda constitucional, aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Tem que alcançar 3/5 dos votos dos membros do Congresso. É complicado, entendeu? Uma Constituição rígida nesse sentido. E aí nós temos aquelas constituições que tem uma parte rígida e uma parte flexível. Temos as constituições que são chamadas de flexíveis, beleza? Imutáveis, não dá para mexer, tá, gente? Rígidas, dá para mexer, mas não é fácil. Semi-rígida, uma parte que dá para mexer facilmente, outra que é dificultoso para mexer. Flexível, tudo fácil de mexer, de alterar, certo? Cair na prova do Brasil, rígida. Estamos concluindo mais coisa aí, né, pessoal? Constituição formal, escrita, certo? Dogmática, promulgada, rígida. Quanto à extensão, nós temos constituições que são sintéticas, outras são analíticas, semi-rígidas e flexíveis. Então, assim, basicamente, aí você compreender que as constituições sintéticas são as constituições normalmente são materiais, costumeiras, aquelas que são enxutas. Você tem, digamos que, pouca matéria ali, só aqueles itens básicos que eu explico no conceito de Constituição. Não é a do Brasil, né, pessoal? A do Brasil, ela é assim, ó. A do Brasil, ela é assim, ó. Uma Constituição analítica. Agora, por que ela é uma Constituição analítica? Por um motivo mega, ultra, buster simples. Uma Constituição analítica é aquela Constituição que tem muitos artigos, espalha muito as questões, normalmente são constituições dirigentes, sociais, que querem trazer dano para o governo atuar, para o judiciário atuar, para o legislativo atuar, para o poder público atuar. Então, a do Brasil ela é assim chamada, uma Constituição analítica. Pois bem, antes de eu falar aí, de fazer o fechamento aqui, que vocês já estão vendo aí na lousa, né? Quanto observação, teve um concurso da Receita Federal e cobrou lá na prova, pessoal, uma questão para o candidato poder responder, ele tinha que ter o conhecimento disso aqui tudo. Ó.
Eu separei aqui, e dou a esses temas por ocasião de provas anteriores, especial atenção. Especial atenção. Mas não é demais eu falar com vocês aí, que ainda faz parte dessa classificação da Constituição, uma classificação que se fala sobre a função. E aí nós temos a chamada Constituição Garantia, né, que também é batizada como Constituição Quadro, a Constituição próxima da Constituição material, né, a sintética, costumeira, etc., que seriam aquelas constituições, ela não fica cuidando de um monte de coisa. Uma Constituição Garantia, também chamada de Constituição Quadro, basicamente ela vai fixar, pessoal, as competências e regular os processos. Já as constituições contrárias à chamada Constituição Quadro, seria, por exemplo, a Constituição Programática ou a chamada Constituição Dirigente. É o caso da brasileira, né? É o caso da brasileira. E por que ela é assim, programática ou dirigente? Simplesmente porque ela possui dentro dela um programa de ação, por exemplo, programática, um programa de ação para dirigir o poder público. Ou seja, um governante ou um juiz ou um parlamentar, abrindo a Constituição, ele consegue, tá, saber exatamente qual é o programa constitucional, né? Dignidade da pessoa humana. Né? Você pega lá mais um tema, né, dentro da Constituição, mais um programa, né? Saúde, educação, segurança, transporte. Você consegue pegar os programas. A nossa Constituição ela não é quadro, ela é programática, certo? E, lembrando vocês aí, no tocante ao histórico, uma Constituição pode ser liberal ou pode ser social. Os Estados Unidos da América têm uma Constituição liberal. Aliás, é a única Constituição liberal em vigor no Brasil, não no mundo. A única Constituição liberal é a americana, que está em vigor no mundo. Certo? E como é que eu sei, professor, que uma Constituição é liberal? Não estou falando de ideologia liberal plantada no governo, não. Estou falando de Constituição liberal. Como é que eu sei que ela é liberal? Eu sei que ela é liberal, meu filho, quando não houver intervenção do Estado na ordem econômica. Não houver intervenção do Estado na ordem econômica. Se não teve, ela é liberal. A do Brasil não é assim. A Constituição do Brasil é uma Constituição social. Por quê? Porque tem intervenção do Estado na ordem econômica. Isso, por regra, é constitucional, porque governo vem, governo vão. Cada um vem aí plantando seus programas, sua forma, etc, etc. Mas, estudando aqui o direito constitucional, nós vamos responder em prova que a única Constituição liberal em vigor no mundo hoje é a americana, tá certo? A do Brasil segue aí as regras da Constituição do México de 1917. Então, a Constituição do México de 1917 é uma Constituição social e a Constituição do Brasil segue também essa mesma regrinha, sendo, portanto, social. Então, poderíamos afirmar que, além da nossa Constituição ser formal, que é o contrário da material, escrita, que é o contrário da não escrita ou costumeira, dogmática, que é o contrário da histórica, promulgada, é o contrário da imposta ou outorgada, rígida, que é o contrário da flexível, analítica, que é o contrário da sintética. A nossa também é dirigente ou programática, que é o contrário da quadro, e também é social, né, que é o contrário da liberal. Tranquilo, pessoal? Eu coloquei aqui, né, ó, também como importante, né, nesse meu pequeno esboço aqui, eu falei que a Constituição do Brasil ela é uma Constituição social, tá certo? Dirigente. Você poderia também aí acrescentar nos seus estudos para garantir a sua aprovação, tá certo? É lógico que quando você concluir um curso completo de direito constitucional comigo, pessoal, você vai ter muita informação, né? Porque, modéstia à parte, mais de 20 anos de carreira dando aula para os cursinhos, a gente vai acumulando uma certa bagagem, certo? Vocês compram um curso exatamente para obter essa bagagem do seu professor. Tranquilo? Muito bem. Olha essa questão aí para resolver. Olha lá. A atual Constituição da República Federativa do Brasil é considerada, vamos lá, responder essa questão, é considerada rígida em razão. Aqui,
Nessa questão de prova, o examinador ele não está querendo que você saiba, né, e consiga responder se a Constituição ela é do tipo rígida, se ela é do tipo flexível, se ela é do tipo semirrígida e imutável. Não é isso. Está querendo que você saiba o conceito, né, lá, o conceito de rígida. Se você souber, você dá conta de responder essa pergunta. Lá. As suas alterações exigem procedimento para alteração mais qualificado do que das leis ordinárias. Bom, lá, vamos ler as demais alternativas. Então, temos aqui a primeira alternativa, não vamos desprezar, não. Da possibilidade de ser alterada após determinado prazo de sua promulgação. Vamos em frente. De não permitir emenda constitucional quando houver violação às denominadas cláusulas pétreas. Da possibilidade de haver modificação da Constituição Federal mediante plebiscito. Beleza. Aqui quer saber o seguinte. Bom, a questão já faz de cara uma afirmação, concorda? Ela faz uma afirmação, por isso que é importante estudar por questões, né? Ela faz uma afirmação. A Constituição do Brasil é rígida. Agora eu quero saber os motivos, né? Aí nós temos A, B, C e D, e aí vem a resposta. Trata-se do conceito de Constituição rígida, ou seja, aquela que exige um procedimento dificultoso para alteração. A resposta, portanto, letra A, né, olha lá, letra A, das suas alterações exigirem procedimento para alteração mais qualificado do que das leis ordinárias. Tudo bem? E aí você vai excluindo as demais hipóteses sempre por alguma forma lá. Possibilidade de ser alterada após determinado prazo de sua promulgação. Nada a ver isso, você pode alterar a Constituição a qualquer tempo, desde que não fuja das cláusulas pétreas, tá certo? Respeite lá as regras para fazer emenda, né, que é o procedimento mais dificultoso, digamos, mais qualificado, como disse essa questão, de não permitir emenda constitucional. E aí seria uma Constituição imutável, né? Quando houver violação às denominadas cláusulas pétreas. Veja você, né, existe uma ideia equivocada de que o setor pétreo não admite emenda. Isso é um erro. É claro que eu estou imaginando que você que está fazendo o estudo comigo é uma pessoa exigente, tá certo? Alguém que quer passar no concurso mesmo, né? Então, essas conversas que a gente vê em jornais, televisões, internet, muito blá, 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 TTT, muita conversa furada aí, vindo de pessoas que, em tese, deveriam ter mais responsabilidades para falar da Constituição. Não é proibido, filho, alterar as cláusulas pétreas da Constituição. O que é proibido? É proibido abolir, né? É proibido abolir. Então, não se pode produzir uma emenda constitucional para abolir as cláusulas pétreas, ok? Alterar pode, abolir não pode. Da possibilidade de haver modificação da Constituição Federal mediante plebiscito, né? Não se altera a Constituição por plebiscito, né? E isso não tem nada a ver com a questão rígida. A questão rígida aqui é a forma mais dificultosa, mais qualificada para alterar a Constituição. Tranquilo, pessoal? O plebiscito, vocês devem saber, é a consulta popular que se faz, né? Nada a ver com a questão de ser rígida ou não ser rígida, o assunto, ou o tema, ou a Constituição. Muito bem. Vamos ver aqui, antes da gente mudar de assunto, né, pessoal? Fazer rapidinho aí com vocês um histórico, né, das constituições do Brasil, tá certo? Eu não vou abrir um tema novo para falar desse histórico, levando em conta que é um assunto rápido para falar e a gente vai falar dele aqui de maneira também bem sucinta, né? Vamos lá. A primeira Constituição do Brasil é a de 1824. Ela é uma Constituição imperial, tá certo? É uma Constituição que fixou a religião católica como oficial em 1824. Era assim, certo? Ela foi outorgada, portanto, foi uma Constituição imposta, né? A palavra outorgada quer dizer imposta, pelo imperador. Tudo bem, pessoal? Essa Constituição ela também é chamada aí no mundo do direito, no livro de história,
como uma Constituição autocrática. Qual foi o dogma, professor? Nesse caso, o dogma foi a independência do Brasil. 1891 tem Constituição nova, uma Constituição que deixa de lado o Império, né? Deixa de lado o Império, reconhece a República, certo? Não? E é uma Constituição que traz para nós uma novidade. Qual é? O Estado passa a ser laico. De vez em quando alguém diz aí que o Estado brasileiro é um Estado católico, piri, pororó, deixar bem claro que não. Desde 1891, portanto, desde a Constituição republicana, nós passamos a ter um Estado laico. Estado laico, entenda, Estado sem religião oficial. De lá para cá, vem valendo essa regra aí, portanto. A outra Constituição, influenciada aí pela Constituição Alemã de Weimar, foi promulgada por Vargas logo após a Revolução no estado de São Paulo, que vocês devem saber, de 1932, né, fazendo aniversário em 9 de julho, né, pessoal? Então, ela é uma Constituição que tem uma relação aí muito grande com os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC, é uma Constituição integralista, né, e integra aí, portanto, a chamada República Nova, certo? Não? Todas essas informações que estão aí no slide são informações importantes para você. Depois nós temos mais uma Constituição, em 1937, Vargas ficou meio estressadinho e trouxe uma Constituição aí, pessoal, com mão de ferro, uma Constituição, inclusive, outorgada, portanto, imposta por Getúlio Dornelles Vargas, que dá início ao Estado Novo, e aí começa a caça às bruxas aí, Vargas passa a atacar os comunistas, como ele chamava. Então, essa Constituição é baseada na Constituição da Polônia, ela recebeu o nome, em 1937, de Constituição Polaca. Constituição Polaca, influência recebida da Constituição da Polônia. Então, a de 1934 é baseada na Constituição Alemã de Weimar, a de 1937 é baseada na Constituição da Polônia. Polônia já passava por uma situação muito difícil, né, pessoal, na guerra, né, que iria, evidentemente, surgir aí para arrebentar com alguns estados da Europa, e aí você saber que, seja aí por motivos ideológicos daquele momento, Vargas fez uma cópia da Constituição polonesa e outorgou ao povo brasileiro, dando início ao chamado Estado Novo. Nós temos, depois que Vargas sai do poder, acabou a Segunda Grande Guerra Mundial, os nazistas foram mortos e alguns presos após os russos invadirem Berlim, acabou-se a Segunda Grande Guerra, graças a Deus. Vargas deixa o poder aí cercado no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Isso foi motivo para, um ano depois, nós temos uma nova Constituição no Brasil, uma Constituição que, inclusive, foi promulgada, portanto, oferecida, que é tipo das Constituições democráticas, uma Constituição cidadã que tutela as liberdades. Em 1967, foi outorgada uma Constituição chamada de Constituição Militar, né, pessoal? Inicia-se ali o período autoritário, e aí é uma Constituição imposta também, portanto, outorgada. Em 69, pessoal, nós temos a emenda constitucional que incorporou o ato institucional número 5, o AI-5. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu aí, né, lógico, bem posterior, mas decidiu no seu plenário que o AI-5 foi uma verdadeira Constituição outorgada ou imposta. Então, incluindo o AI-5 como Constituição outorgada. E depois nós temos, no dia 5 de outubro de 88, também chamada Constituição Cidadã, que consolidou a redemocratização do nosso país, é a Constituição de 1988. Então, notem que nós temos constituições que são outorgadas, constituições que são promulgadas e, evidentemente, se a prova questionar sobre o AI-5, vocês vão responder. Vamos ver aqui essa questão. De acordo com o histórico das constituições brasileiras, marque a alternativa incorreta. Então, a prova está pedindo a errada, certo? E você que vai fazer prova, vai pegando o jeitão, porque se está pedindo a incorreta, você já grifa.
O STF, por seu pleno, entendeu que o AI-5 alterou a Constituição de 1967 de modo tal que traduziu em nova Constituição. Pode ser essa daí. Vamos ver aqui. A Constituição Imperial foi autocrática. Eu sei que, de fato, foi. Então, se eu estou pedindo a errada, essa aqui não é. Me parece que a A também não pode ser, porque eu estou pedindo a errada. Então, está aqui, clicando. Beleza. Todas as constituições do Brasil foram promulgadas. Acho que vai ser essa. Vamos ver a outra. A promulgação é uma característica das constituições democráticas. Bom, gente, vamos lá, né? As constituições democráticas, de fato, são promulgadas, né? Então, a A está correta, né? O Supremo entendeu, de fato, que o AI-5 foi uma Constituição. A B está correta, que a Constituição Imperial foi autocrática. A D está correta. Respondemos a letra C. Temos no histórico das constituições brasileiras, constituições promulgadas, né? A exemplo da CF de 88, e constituições outorgadas, como a Constituição Imperial de 1824. Portanto, é errado, é incorreto afirmar que todas as constituições do Brasil foram, portanto, constituições, digamos que, promulgadas. Também, se perguntasse que foram todas outorgadas, você também responderia, né, igualmente que está errado, considerando que nós temos no sistema jurídico pátrio brasileiro, né, pessoal, digamos assim, as duas hipóteses, tranquilo? Muito bem. Então, são comentários próprios aí, pertinentes aí à classificação das constituições. Nós ficamos por aqui nesse momento e depois, né, a qualquer momento aí que o edital fizer necessário, a gente vai escolhendo os temas para cuidar, certo? Mas, por hora, esse seria o tema aí da vez. Beleza, pessoal? É isso aí. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso treinamento intensivo para o cargo de técnico legislativo ou analista legislativo. E se você chegou até aqui é porque você gostou, não é verdade? Então continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o treinamento intensivo para os dois cargos, o gabaritando técnico legislativo e também o gabaritando analista legislativo. Eu quero aproveitar e passar para você quais são as vantagens desse treinamento. Então visualiza aqui comigo para você entender melhor. Olha só. Vantagens dos cursos. Acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Chega para você um e-mail de login e senha para você acessar a nossa plataforma. Normalmente, esse e-mail chega na caixa de mensagens principal, mas pode ir também para a caixa de mensagens promoções, que é uma caixa de mensagens que tem principalmente no Gmail, tá? Ou até mesmo para o spam. Então é importante que assim que você adquirir, visualizar essas outras caixas, tá bom? Mas qualquer coisa é só entrar em contato conosco também. Você terá acesso ilimitado no curso preparatório, seja um, seja outro, tá? Não importa. Acesso ilimitado. Vale lembrar que você poderá ter acesso, você vai ter acesso durante um ano, independente da data de prova, tá? Então, o curso fica acessível para você, o que é bom, porque você pode utilizar esse curso depois como mecanismo de estudo para outros concursos, porque as matérias, evidentemente, você pode aproveitar, tá bom? Você terá no curso preparatório teoria e questões comentadas. Vale lembrar, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Isso faz toda a diferença. Material em PDF e também grupo no WhatsApp para que você possa receber notificações, atualizações, tudo, ficar sempre ligado, né, nos cursos preparatórios, nos acontecimentos aí. Por exemplo, vamos marcar aulões ao vivo para os nossos alunos. Você recebe essa notificação no grupo do WhatsApp. Então, por isso que é importante você estar dentro dele. Ok? Beleza?
Gente, olha só, além de todas essas vantagens aqui dos cursos, eu vou dar para vocês ainda 4 bônus. Visualiza aí comigo. Só esses bônus aqui já vale muita coisa, com certeza absoluta. Primeiro bônus, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar, meu amigo. Olha só, além das questões comentadas que já fazem parte do curso, você vai receber caderno de questões. Vai ter um módulo na plataforma chamado Caderno de Questões. Os cadernos estarão separados por matéria, então você vai baixar. São milhares e milhares e milhares de questões. Não tem como eu falar exatamente o número aqui para você. Mas ultrapassa 2.000 questões. Olha só. Tudo isso para quê? Para que você continue estudando com a gente sem precisar sair da plataforma. Né? Porque pensa bem, ó, você vai ter a parte teórica, vai ter resolução de questões comentadas e aí depois ainda por cima questões gabaritadas para você treinar. Além desse bônus, esse é o bônus 1. Bônus 2. Redações corrigidas. Serão 2 redações antes da prova, tudo bem? Que você vai ter direito. Essas redações corrigidas são individuais. Então o que vai acontecer? A nossa professora encaminhará para vocês o tema, beleza? Você vai fazer uma redação, vai encaminhar para ela essa redação e ela vai corrigir redação por redação, de maneira individual. Só que tem um detalhe interessante. A prova ela vai acontecer no dia 5 de março para analista e no dia 12 de março para técnico, né, de 2023. E no dia 16 de abril nós teremos a prova discursiva, redação. Só vai fazer essa prova de redação quem for aprovado, classificado na prova objetiva. Então, para esses aprovados classificados, vai ter direito a mais uma redação corrigida. Olha só que bacana. No dia 3, no dia 3 não. O bônus 3, redação corrigida para os classificados. E bônus número 4, 2 simulados. Nós vamos aplicar 2 simulados para os nossos alunos. Fantástico, né? Esses simulados, eles ocorrerão em janeiro e fevereiro. Não tenho a data exatamente agora, mas você sendo aluno vai ter todas essas informações, evidentemente, tá bom? 2 simulados. Porque a gente sabe que com um simulado você passa a ter uma ideia, uma noção de como que está realmente o seu desempenho, o que você precisa melhorar, tá bom? Os simulados, eles são questões ou inéditas ou questões adaptadas que a gente utiliza para justamente fazer isso, medir o seu desempenho. Beleza? Show de bola, fantástico. Eu vou fazer uma promoção especial de lançamento, é valor de lançamento, eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor, então você que está assistindo aí a esse vídeo tem que aproveitar. Quais são os valores de lançamento? Vamos lá, ó. Curso técnico gabaritando técnico legislativo, de R$ 597 por apenas, olha só, gente, R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Gente, na boa, esse valor você não compra nenhum lanche. Ou seja, se você economizar um lanche por mês, né, você paga o valor do curso preparatório para técnico legislativo, beleza? Agora, se você for estudar para analista, o valor do curso vai ficar da seguinte maneira. De R$ 697 por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. É o valor de uma pizza, né? A mesma coisa que eu costumo dizer. Se você economizar uma pizza por semana, você paga o valor do curso preparatório. Eu falo isso, se você economizar uma pizza por mês, você paga o valor do curso preparatório. Eu falo isso porque na minha casa nós consumimos pelo menos uma pizza por semana. Então economiza uma por mês, pô. E pronto, você adquire o curso preparatório completo no valor de lançamento. Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter o link dos cursos. Tanto para técnico como para analista. Aí vai depender, claro, qual o foco que você tem. Aí você vai clicar, vai ser redirecionado à página do curso, lá você vai encontrar todas as informações, inclusive até mais aulas demonstrativas, tá bom?
Vai ter um botãozinho amarelo no meio da página lá, você vai clicar nesse botão amarelo, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Mas se você tiver alguma dúvida, quando você clicar nessa página, vai ter um chat online, beleza? Você vai mandar a sua dúvida nesse chat online e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você imediatamente, online, ao vivo, tá? Então você mandou a mensagem, alguém já te responde naquela hora, naquele momento, ok? Então, para sanar suas dúvidas, beleza? Ou você também pode chamar a gente na nossa central de atendimento WhatsApp. Tá aí os números, 11 97465 6052 ou 98593 4651. Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito dos cursos preparatórios, é só chamar a gente que nós esclarecemos para você, tá bom? Beleza? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você faça sua matrícula o quanto antes. Não perca tempo. Finalizou esse vídeo aqui, já clica, já faz a matrícula, já começa a estudar tudo rápido, imediato, porque a gente não pode realmente perder tempo se você pretende ser aprovado nesse concurso, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente. Então, ó, clica no link na descrição, na barra de comentários dos cursos que você deseja fazer para começar o seu estudo. Lembrando, quem adquiriu o curso de analista recebe também o curso de técnico legislativo, tá bom? Então, ó, um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica aí e já começa os seus estudos. Valeu, tchau, tchau, até mais.